13 anos após a morte de Robin Gibb, o silêncio que envolvia as suas batalhas pessoais começa finalmente a quebrar. Durante muito tempo, os seus filhos protegeram o que sabiam, escondendo histórias sobre as quais o público apenas especulava. Mas o tempo tem o poder de exigir a verdade, sobretudo quando o peso da mesma se torna insuportável. Hoje, já não estão a proteger o homem por trás da música. Estão a explicar quem ele é, os primeiros anos e o início de uma lenda fragmentada. Antes que alguém falasse dos rumores ou dos escândalos, Robin Hugh Gibb era simplesmente uma criança nascida a 22 de dezembro de 1949, na maternidade Jane Kruckle, na Ilha de Man, chegando ao mundo apenas 35 minutos antes do seu irmão gêmeo fraterno, Maurice. Os seus pais, Hugh e Barbara Gibb, eram carinhosos, musicais e irrequietos, mudando-se com os filhos da Ilha de Man para Manchester e, mais tarde, para Redcliffe, na Austrália. Aqueles primeiros anos foram caóticos. Os miúdos eram famosos pelas suas travessuras, pequenos incêndios, partidas e brincadeiras infantis que preocupavam os adultos, mas que também indicavam a intensa criatividade que crescia dentro deles. Em meados da década de 1950, os irmãos Gibb descobriram a única coisa capaz de acalmar toda aquela energia: a harmonia. Barry, Robin e Maurice começaram a sentar-se juntos, tentando imitar as vozes dos Everly Brothers e de Paul Anka, adotando instintivamente os vocais complexos e bem definidos que mais tarde definiriam uma geração. Em 1955, formaram os Rattlesnakes, atuando em salas de concertos de Manchester com uma crueza que chamava a atenção. Quando dois membros saíram, reformaram-se como We Johnny Hayes and the Blue Cats. E em 1958, numa decisão que mudaria as suas vidas, a família embarcou num navio rumo à Austrália, sem saber que viajariam ao lado do jovem Red Simons, outro futuro músico. Na Austrália, os irmãos encontraram o novo começo de que precisavam. Em 1960, apresentaram-se na televisão pela primeira vez no programa Strictly for Moderns, cantando Time is Passing By. Mesmo com apenas 10 anos de idade, o trêmulo de Robin, suave, vibrante e estranhamente maduro, destacava-se. Não demorou muito até que a editora Festival Records os contratasse em meados da década de 1960, o que levou aos primeiros sucessos e à crescente fama. E em 1965, quando Robin cantou como vocalista principal em I Don't Think It's Funny, as pessoas repararam em algo inconfundível. Aquela já não era a voz de uma criança. Era a voz que décadas mais tarde o mundo lamentaria. Mas por detrás do sucesso que florescia na adolescência, já começavam a surgir as primeiras fissuras. A fama chegava depressa, e os irmãos não estavam preparados para o preço que ela iria cobrar. Amor, caos e a primeira grande queda. À medida que os Bee Gees explodiam no final da década de 1960, a vida pessoal de Robin Gibb tornava-se igualmente intensa, mas muito menos estável. Em 1968, com apenas 18 anos, casou com Molly Hollis, secretária de seu manager, Robert Stigwood. O vínculo entre ambos não se forjou no glamour, mas sim no trauma. Os dois estiveram juntos durante o acidente ferroviário de Heather Green, um descarrilamento catastrófico de um comboio que matou quase 50 pessoas e feriu muitas outras. Sobreviver àquela tragédia criou uma ligação que, na altura, parecia inquebrável. Durante alguns anos, Robin pareceu ter tudo: fama, amor e o início de um futuro promissor. Mas a fama raramente é gentil. No início da década de 1970, Robin vivia sobretudo nos Estados Unidos, enquanto Molly permanecia no Reino Unido a criar os seus filhos, Spencer e Melissa. A distância constante desgastou o casamento. A crescente instabilidade emocional de Robin, alimentada pelo estresse, pela insônia e pelas pressões das digressões, criou fissuras ainda maiores. Passou a usar estimulantes, como anfetaminas e metadrena, drogas comuns entre os músicos que têm de se manter acordados durante as intermináveis sessões de gravação. Os amigos relataram mais tarde que o humor de Robin se tornou imprevisível, com explosões de hiperatividade seguidas de crises de exaustão, longas noites de paranoia e um medo crescente de que pessoas, incluindo Molly e os seus advogados, estivessem a conspirar contra ele. Em 1980, após anos a viver vidas separadas, Molly divorciou-se dele. A separação rapidamente se tornou amarga. Robin violou uma ordem judicial ao discutir publicamente o seu casamento, e as consequências foram severas. Foi preso durante 14 dias em 1983. Foi um momento humilhante para um homem no auge da fama internacional e um dos primeiros sinais públicos de que as suas batalhas internas eram muito mais sombrias do que os fãs imaginavam. Mas mesmo com o seu mundo pessoal a desmoronar-se, Robin procurou conforto em novos começos.
Em 1985, casou com Dwyna Murphy Gibb, uma artista e escritora cujas crenças espirituais e criatividade refletiam as suas. Tornou-se sua parceira e colaboradora, ajudando-o a reconstruir a estabilidade que tinha perdido. Mesmo esta nova união trouxe as suas próprias tempestades, que o mundo só viria a conhecer muitos anos mais tarde. Traições, segredos e rumores que nunca se dissiparam. Durante anos, o público apenas pôde especular sobre o que se passava dentro da casa de Robin Gibb. O seu segundo casamento com Dwyna Murphy Gibb, iniciado em 1985, parecia tranquilo por fora. Duas almas criativas a construir uma vida entre Miami, a ilha de Man e a sua histórica casa em Oxfordshire, a Prebendal. Mas, por baixo da superfície, o arranjo estava longe de ser tradicional. Só depois da morte de Robin é que a verdade veio ao de cima. Dwyna e Robin tinham um casamento aberto, um segredo que o mundo nunca suspeitou enquanto ele foi vivo. E dentro desta abertura, surgiu um dos rumores mais sensacionalistas que circularam durante anos, o caso extraconjugal. Por volta de 2001, quando Robin se aproximava dos 50 anos, iniciou uma relação duradoura com Claire Yang, uma governanta da casa dos Gibb. O relacionamento durou vários anos, e em 2008, Claire deu à luz a filha de Robin, Snow. Para quem via de fora, parecia um escândalo à beira do desastre. Mas o que ninguém sabia na altura era que Dwyna já tinha compreendido e aceitado o que estava a acontecer. Os seus comentários posteriores foram calmos, quase serenos. Não era uma pessoa ciumenta, e Claire e Branca de Neve estavam bem cuidadas. As suas palavras confirmaram o que os fãs apenas sussurravam há décadas. Mesmo com a aceitação de Dwyna, a situação criou tensão no seio da família. Robin lutava para equilibrar o caos emocional de duas casas, a lealdade que sentia pelos filhos mais velhos e a culpa que carregava por uma relação que tinha ultrapassado todos os limites. O seu desejo de harmonia, tanto musical como pessoal, estava em constante conflito com escolhas que complicavam todos os aspectos da sua vida. E a turbulência não se ficava por aqui. Robin também enfrentou dificuldades profissionais. A tensão com Barry Gibb persistia sobre quem deveria cantar como vocalista principal, remontando ao sucesso de Massachusetts em 1967. Para Robin, o crescente domínio de Barry, tanto vocal como criativamente, era como um apagamento. Esta frustração alimentou a separação da banda em 1969. E mesmo após a reunião em 1970, persistiram ressentimentos antigos. Os fãs ouviam apenas uma harmonia impecável. Mas, por detrás dos microfones, os irmãos entravam em conflito por questões de controle, identidade e o direito a serem ouvidos. Estas emoções não resolvidas, somadas aos problemas pessoais de Robin, criaram a base para os rumores que nunca se dissiparam. Rumores que os seus filhos estão agora finalmente dispostos a abordar. Rumors, perdas e uma família despedaçada. As harmonias dos Bee Gees eram lendárias, mas por detrás delas vivia uma família marcada tanto pelo conflito como pelo amor. A primeira grande ruptura ocorreu em 1969, quando Robin abandonou temporariamente o grupo devido a divergências sobre o controle criativo. As feridas cicatrizaram, mas nunca desapareceram completamente. Depois veio o golpe para o qual ninguém estava preparado, a morte de Maurice Gibb em 2003, irmão gêmeo de Robin e aquele que sempre serviu de mediador emocional entre Barry e Robin. A morte de Maurice destruiu o frágil equilíbrio que mantinha a família unida. Logo após o sucedido, Barry, já de luto, ficou furioso ao acreditar que a viúva de Maurice, Yvonne, e os seus familiares planeavam um álbum em sua homenagem com fins lucrativos. E não por amor. Sentiu-se excluído e apanhado de surpresa. A desavença transformou-se numa disputa pública, com Barry a expressar abertamente que o legado de Maurice estava a ser explorado. E lá estava o Robin, no meio de tudo. Ele queria desesperadamente honrar o seu irmão gêmeo, mas o conflito entre Barry e o lado de Yvonne tornava cada passo doloroso. Corriam rumores de que Robin continuava a trabalhar em projetos relacionados com os Bee Gees, enquanto Barry se afastava, magoado e desiludido. O que o público viu foi uma quesilha por causa de um álbum. O que os filhos de Robin revelaram mais tarde foi que, por detrás desta discussão, havia algo mais profundo, uma luta contra o luto, a questão da identidade e a disputa sobre quem tinha o direito de representar os Bee Gees após a morte de Maurice. A divisão entre Barry e Robin só aumentou na década seguinte. No início dos anos 2000, mal se falavam. E, tragicamente, Robin nunca contou a Barry que tinha cancro. Barry admitiu mais tarde que só soube da doença quando Robin já estava a morrer, algo que o devastou profundamente. Para Barry, o silêncio era confuso. Para Robin, era um reflexo de anos de distanciamento emocional e de feridas não cicatrizadas.
Os filhos de Robin confirmam agora aquilo que os fãs já suspeitavam há algum tempo. Os irmãos amavam-se profundamente, mas a fama, a competição e a perda construíram muros invisíveis que nenhum deles conseguiu alguma vez derrubar. E quando Robin entrou na sua batalha final, estas tensões não resolvidas ainda pairavam entre eles. Pesadas, persistentes e dolorosas, a batalha final e o milagre que ninguém consegue esquecer. Em 2011, Robin Gibb travava uma guerra que já não conseguia esconder. O diagnóstico foi devastador. O cancro do cólon já se tinha espalhado para o fígado. Mesmo com o corpo debilitado, demonstrava esperança. Em entrevistas, insistia que iria recuperar. A sua voz estava mais fraca, a sua compleição frágil, mas o otimismo nunca o abandonou. Aqueles que lhe eram próximos admitiram mais tarde que ele se agarrava a esta crença com uma determinação que roçava a rebeldia. O tratamento foi brutal. Cirurgias, sessões de quimioterapia e dores constantes começaram a consumi-lo. Mas Robin recusou-se a parar de trabalhar. Mesmo ligado a soro no hospital, continuou a compor o Titanic Requiem com o seu filho, RJ, uma homenagem sinfônica ao centenário do naufrágio do Titanic. Para Robin, o projeto tornou-se mais do que música. Era uma metáfora para a sua própria luta, resistência, tragédia e para a vontade humana de seguir em frente mesmo quando o mundo se desmorona à sua volta. Em abril de 2012, a doença dominou-o por completo. Contraiu pneumonia e entrou em coma. E os médicos avisaram discretamente a família de que não havia mais nada a fazer. Dwayna, RJ e os seus entes queridos reuniram-se à volta da sua cama, preparando-se para o fim. Mas depois, num momento que os seus filhos ainda descrevem com incredulidade, o impossível aconteceu. Enquanto Dwayna tocava excertos do Requiem do Titanic no quarto, os dedos de Robin começaram a contrair-se. Momentos depois, os seus olhos abriram-se. Ele sorriu. Os médicos chamaram-lhe anomalia médica. RJ chamou-lhe milagre. Durante alguns dias, Robin voltou a estar presente, falando baixinho, trauteando melodias e dizendo à família que queria voltar aos palcos. Mesmo debilitado e definhando, ainda pensava em música, ainda sonhava em atuar, ainda lutava da única forma que sabia. Mas o milagre não podia durar. Os rins falharam, o fígado a seguia e a doença consumiu o pouco de força que lhe restava. A 20 de maio de 2012, rodeado por Dwayna, RJ e aqueles que mais o amavam, Robin faleceu aos 62 anos. Segundo Dwayna, morreu em paz, sorrindo, de mãos dadas com ela, destemido, tranquilo e cheio de música até o fim. Para os seus filhos, aquele momento definiu quem ele realmente era. Gentil, esperançoso e incansável no espírito. Um homem que se recusava a deixar que a dor o silenciasse. Após o silêncio, o que os seus filhos finalmente revelam? Nos anos que se seguiram à morte de Robin Gibb, a sua família manteve-se em silêncio, protegendo a sua privacidade como sempre fizeram. Mas, com o passar do tempo, os seus filhos, especialmente RJ Gibb, começaram a falar publicamente. Não para o expor, mas para o explicar. Ao fazê-lo, confirmaram muitos dos rumores que acompanhavam Robin há décadas, preenchendo as lacunas de uma vida muito mais complexa do que os fãs alguma vez imaginaram. Uma das primeiras revelações veio de Dwayna, que partilhou calmamente que ela e Robin viviam um casamento aberto. Uma verdade que quase ninguém sabia durante a vida dele. Explicou que o caso com Claire Yang e o nascimento de Branca de Neve em 2008 não foram traições da forma como as pessoas presumiam. Snow estava amparada e Claire estava a ser cuidada. A voz de Dwayna era firme, sem amargura. A sua honestidade confirmava o que há muito se comentava, mas nunca tinha sido comprovado. A família Gibb operava sob regras que o público desconhecia. Depois vieram à tona os detalhes sobre o patrimônio de Robin. O seu testamento deixou os seus estimados 26 milhões de libras principalmente a Dwayna, Spencer, Melissa e RJ Snow, embora este último não esteja listado como beneficiário principal, uma vez que a herança foi providenciada a título privado, algo que a família não queria que fosse sensacionalizado ou transformado em conflito. Revelaram que lidaram com a situação discretamente de propósito para evitar as batalhas legais e emocionais que destruíram outras famílias de celebridades. O mais impactante de tudo foram as memórias de RJ sobre os últimos momentos do pai. Descreveu o momento em que segurou a cabeça de Robin e sussurrou, "Nós amamos-te", enquanto o pai dava os últimos suspiros. Partilhou histórias de sessões de estúdio noturnas da sua infância, de observar Robin a compor música, não por obrigação, mas porque não sabia viver sem ela. RJ interpreta agora algumas das obras inéditas de Robin, garantindo que a voz criativa do seu pai continua viva muito para além da sua morte. Através das suas palavras, os filhos de Robin confirmaram aquilo que muitos suspeitavam.
Por detrás das harmonias, por detrás dos escândalos, por detrás dos momentos extraordinários e das tristezas devastadoras, Robin Gibb era um homem movido pelo amor, atormentado por batalhas interiores e sustentado pela música até ao fim. As suas vozes completam a história que deixou inacabada. A vida de Robin Gibb foi repleta de brilho e turbulência. E, agora, os seus próprios filhos revelam finalmente as verdades que ele nunca teve a oportunidade de explicar. Qual a música de Robin Gibb que mais te marcou ao longo dos anos? Conte-me nos comentários. E se quiser mais histórias sobre artistas lendários, não se esqueça de gostar deste vídeo e de subscrever o próximo conteúdo aprofundado.